Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também através da live. Então, sempre, né, uma honra, sempre uma alegria muito grande de nós estarmos aqui e podermos, né, levar a todos vocês que nos acompanham verdades, princípios maiores, palavras eternas, e que nós encontramos tudo isso no Evangelho de Jesus. A nossa intenção nesse momento que a gente divide com todos vocês é, todos juntos, né, inclusive nós que estamos aqui, nos aproximarmos mais da Boa Nova, que é o Evangelho. Nos aproximarmos através do entendimento dessas palavras, né, que Jesus nos deixa e que cabe a cada um de nós não só assimilá-las, né, mas também introduzi-las na nossa mente e no nosso coração. Então a ideia é exatamente essa, né, que através desse norteador que é o Evangelho, possamos todos nós nos auxiliarmos, tornarmos mais leves os nossos dias através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, buscando essa força, buscando esse exemplo, né, nesse código evolutivo grandioso que é, né, as palavras desse nosso grande irmão. Então, sempre uma honra. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Eu te escutava e pensava, agora quando tu falava, que todos nós buscamos a felicidade, ou sermos felizes. Todos nós desejamos e queremos isso. A questão é que nós não organizamos de uma forma bem racional o que nós devemos fazer para atingir essa felicidade. Porque nós precisamos criar uma base de entendimento do que é felicidade, o que eu preciso fazer, como é que eu mantenho, uma série de questões, né? E aí eu ia dizer que a felicidade verdadeira, real, ela tem como único caminho essa compreensão do Evangelho, não só a compreensão, é a colocação em prática do Evangelho, porque nós saímos desse local onde nós estamos, desse tumulto que é o nosso mundo material, e nós estamos nele, não tem como fugir, mas nós passamos a ter um entendimento de quem realmente nós somos, o que é a vida, e aí então, o que é necessário para essa tal felicidade. Mas aí eu pensei também, na sequência, por isso que eu digo que eu ia falar, mas não, falei. É um choque, porque vivenciar, ou, né, não estou dizendo isso porque faço, mas a gente, por estudo, por compreensão, vivenciar o Evangelho, ele nos traz problemas, porque o mundo é de um jeito, e essa vivência, ela é, não digo oposta, mas ela vai chocar com muitas situações do nosso dia a dia. A gente ouve muitas pessoas dizerem, na minha casa, depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, o Evangelho, só me dá problema, porque eu começo a me questionar de várias coisas, eu começo a ver coisas que eu não via. Então, realmente é um problema. Mas é um problema que, para libertar, a gente precisa passar por isso, porque é muito fácil viver dentro da gaiola. Agora, abrir a portinha, sair dela e viver fora dela requer atributos, vamos dizer assim, requer até coragem. E desde que tu saiba que o lado de fora da gaiola é melhor que o lado de dentro, tu tem que fazer esse sacrifício, esse esforço, não é nem esforço nem sacrifício, é transformação, porque a palavra, às vezes, sacrifício parece uma coisa ruim e pesada, e a verdade é transformação. Tudo na natureza se transforma para melhor. É isso que também a gente, de repente, tem que ter em mente, né? A transformação para melhor.
É por isso que ah, toda base de conhecimento, né, ela começa, digamos, em princípios bem relativamente simples, mas obrigatórios, né? Essa questão de Deus, essa questão matéria e espírito, né, que tem que separar. E aí depois a coisa ela vai tomando corpo, conforme tu vai, digamos assim, botando uma base na tua construção, tu vai podendo colocar coisas em cima dessa construção. Então, se tu não tem base, fica difícil colocar alguma coisa em cima. Mas se tu tem uma certa base e tu começa, né, através de um estudo, através de uma análise, através de um processo que é a própria vivência, tu começa a estruturar, aí tu vai ver verdadeiramente que as coisas elas têm uma outra conotação, né? Tu vai chegar num ponto em que tu vai te questionar, que nem aquilo que tu dizia, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Jesus falou isso. Então, o que eu não estou enxergando nesse ponto evolutivo? O que não estou ouvindo nesse ponto evolutivo? Então, antes tu falou assim, né, que às vezes as pessoas estudam e começam a enxergar as coisas, mas não é enxergar os espíritos, né? Eles passam a enxergar coisas que até então eles não viam, a nível até de moralidade, de julgamento, de discernimento. Por que é discernir? É tu te posicionar. Mas para que tu possa te posicionar, tu tem que ter uma base de conhecimento, né, do que é certo e do que é errado. Então, é tudo através de degraus evolutivos, de propostas evolutivas, onde cada um de nós vai matando o homem velho, né, e fazendo ressurgir o homem novo. A tal ponto que se tu der continuidade nesse processo, né, de onde é que tu vem? O que tu está fazendo aqui? Para onde é que tu vai? Então, quando tu começa a dar uma continuidade nesse processo, tu vai ver que tu não pode nem mais fazer a tua vontade, né? Tu vai ter que fazer a vontade do conjunto ao qual tu representa ou da estrutura a qual tu está envolvido. Então, tu não pode mais fazer pela tua cabeça, né? Então, as coisas elas vão digamos, mudando conforme a própria pessoa, né, ela vai abrindo as portas. Eu estava lembrando agora, tem um termo que se usa quando uma pessoa ela é muito bruta, vamos dizer assim, muito primitiva, que é casca grossa. Pá, o fulano é casca grossa. E isso que a gente vem falando agora, esse processo de matar o homem velho para renascer o homem novo, é como se fosse ir descascando essa nossa casca que a gente tem, para que cada vez seja mais a luz interna, ela se expanda melhor, ela seja manifestada sem todo o bloqueio que a gente tem. Não é o corpo, né? A casca não é o corpo. A casca são os preconceitos que eu tenho, as más tendências, esses desejos, né, que eu não faço mais os meus desejos. Então, quando eu abro mão do meu desejo pelo contexto, pelo que é certo, eu estou fazendo esse descascamento dessa estrutura que me impede de ser a luz, né? Então, tem vários termos que eram usados antigamente, ainda são alguns, né? Mas que tem um entendimento bem profundo mesmo. Às vezes a gente não percebe, parece até um adjetivo negativo, né? Chamar o cara de casca grossa, ou assumir que somos, né? Mas é uma verdade, que se a gente levar para o lado bom, a gente vai perceber, eu tenho que descascar, eu tenho que abrir uma brecha ali para vir o sentimento para fora, não só a vontade, aquela coisa que é material, é fora, é externa, é sensação, é sensorial, né, como se diz. Um exemplo bem ilustrativo, né, aquilo que nós falávamos antes de entrar
Hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Então, se nós analisarmos o direito das mulheres a nível global, nós vamos ver a distância, né, que nós estamos a nível também, né, de uma questão de moral e de respeito, né, de uma questão de evangelho. Porque o próprio Jesus, ele iguala essas almas, né? E hoje vivemos ainda disparidades, assim, situações gritantes, onde que, de um lado, né, através da imposição, da força, e do outro lado, através da submissão, quase uma questão de ser escravo. Aí a gente diz, mas tudo bem, é dentro de 4 paredes, mas que tipo de relação existe ali? Né? Uma relação de força com uma relação de submissão. Não existe uma relação, digamos, claro, até há um certo respeito, sim, mas não é uma relação de igualdade de amor. Então, igualdade e amor, virtude, são conquistas evolutivas de cada uma das almas inseridas, como a gente colocou, nas suas famílias, né, nas suas comunidades, nos seus países, nas suas congregações, digamos assim. Mas isso tudo vem a demonstrar o quê? Esse degrau, né, essa escala tão diversa, né, que às vezes a gente poderia dizer assim, onde é que eu me encaixo nisso tudo, né? E a gente vai ver que nós da nossa região italiana aqui também, mas somos almas assim, digamos, não digo privilegiadas, né? Porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas somos almas que já estamos num patamar, digamos assim, onde que a força, ela não nos obriga tanto como em outras situações, né? Hoje temos povos vivendo guerras e a própria guerra, ela te obriga. Temos povos vivendo sob a tutela, a guarda de ditadores, né? E que eles sofrem essa força, essa pressão. E nós não. Né? Então, por isso que às vezes cada um de nós tem que começar a pensar, né? E não, às vezes, olhar para baixo, ver tudo aquilo e não fazer nada. Ou olhar para baixo, ver tudo aquilo e ficar numa... Como os autores espirituais falam muito disso, numa calmaria, a calmaria do Mar Morto, tu entende? Uhum. De tipo assim, onde não existe movimento tem morte. Sim. Em todos os níveis. O nome do mar já é morto porque não Sim. tem vida. Não, mas em todos os níveis. Tu deixar uma água parada, ela apodrece. Tu movimenta ela se torna cada vez mais palatável, né, pelo oxigênio e tal. Então, quer dizer, é isso aí. E aí, ao invés de nós, estando nessa situação, vislumbrarmos coisas e dizemos assim, pô, mas o que Jesus estava dizendo que eu não estou enxergando? O que ele quer dizer, né, que eu não estou ouvindo? Né? Então, e às vezes a gente fica nessa situação confortável, né? E essa questão da relação homem-mulher, ela basicamente é falta de amor. Porque se não houver amor, não vai ter respeito. E o amor que a gente ainda acha que é amor, esse amor que muitos agem de forma errada, justificando que é por amor, é um amor... de posse. É meu. Quando o amor ele tem que ser algo que entrega, ele tem que ser libertação. A doutrina de Jesus, ela é toda alicerçada em amor. Ele é um transformador de épocas, porque ele trouxe a palavra amor acima de tudo o resto que acontecia naquele tempo e que continua acontecendo hoje. E tu disse, mas a gente não entende Jesus. Realmente a gente não entende Jesus porque a gente não consegue ainda praticar, né? Então, nós temos que se dedicar mais a tentar entender essa doutrina, essas palavras que nos pedem como forma de libertação, não só do outro, né? Da mulher
que ainda precisa de muito movimento para ter um patamar de igualdade com os homens. Mas a libertação de si mesmo, a questão de novo, né? Matar o homem velho, eu tenho que me transformar, eu tenho que mudar, eu tenho que deixar de ser quem eu sou para tentar ser alguém melhor, senão eu vou continuar sempre andando no mesmo, é como se fosse esse pequeno círculo aqui, o círculo nem é tão grande, é um pequeno círculo que a gente fica retroalimentando a mesma conduta, os mesmos comportamentos meus e de semelhantes a mim, e tentando manter uma estrutura que está ruindo em alguns lugares, como tu disse, lá no outro lado do mundo, a coisa ainda está mais demorada, mas é uma questão de tempo, porque isso é espiritual, não é material, não é humano, é o espírito que está soprando e está provocando essas mudanças. Estão renascendo espíritos com essa vontade, com essa determinação. Então, não vai se segurar por muito tempo. Quando a gente pensa 100 anos atrás, era muito pior. Já evoluímos um bom pouco. Temos muito para fazer ainda para chegar no patamar que é mínimo, vamos dizer assim. Mas, vamos lá. Quando Jesus dizia, né, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio o vento, a intempérie, a chuva, e ela não desabou. Mas agora aquele que não ouve as minhas palavras é insensato, não sabe o que faz, né? Ele construiu sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, derrubou a casa, e grande foi a sua ruína. Então, onde, né, nós construirmos qualquer coisa sem esses pilares, né, do amor, do respeito, da ética, da igualdade, e isso não vai subsistir. Chegarão tempos onde que isso tudo vai desandar, tanto nas nossas relações materiais, como na nossa relação individual e eterna, né? Digamos assim, na tua vida tu não agrega coisas novas, tu vive aquele conceito pequeno, tu faz aquelas coisas que mandam aquele próprio conceito e fica dentro daquilo. Tudo bem. Mas agora, se tu não faz coisas diferentes, se tu não agrega mais informação, buscar a verdade e a verdade vos libertará, né? Então quer dizer, se eu não saio daquela situação, eu não tenho conhecimento, entendimento e às vezes força, mas não de dominação, força de ser senhor, né? Como é que tu te liberta de um vício? Existe remédio para largar de vício? Só na questão orgânica, mas no hábito, que é o principal, só com a vontade. Que vem de dentro. Vem de dentro. E a vontade para vir de dentro, ela vai ser embasada em quê? Um conjunto de valores que tu vai colocando para ti mesmo, dizendo assim, não, isso não me faz bem, isso custa, as pessoas não gostam que eu faço isso, sempre que eu faço isso, desencadeia situações que não são boas, né? Uhum. E aí quando tu vai estruturando, tu vai criando aquela base... Vai se convencendo. Exato. Tu vai criando aquela base e chega num ponto que tu diz assim, não, eu não quero mais isso para mim. Isso e aí tu te liberta. É. Mas através de um trabalho estrutural, através de um trabalho básico de construção. E isso em todos os níveis. Porque o vício, já que nós falamos nisso, né? Ele é tão forte que ele tira tudo que tu tem. Ele vai te tirar a família, ele vai te tirar a saúde, ele vai te tirar a própria vida, ele te tira. Ele te domina. A vida física, Sim. né? Porque tu é eterno. Mas quem cedeu? Né? E vem uma pergunta fatal. Tu não sabia? Porque te meteu ali. Isso que nós estamos falando de coisas bem primárias, né? Terrenas. Bem terra. Que a gente enxerga todo dia, e mesmo enxergando todo dia, a gente não tem força de sair. Então imagina as conquistas da alma, né? Que elas são
bem mais sutis, porque tu não enxerga. As poucas que tu enxerga, nós não damos muito valor, porque foram tudo pessoas que deram exemplos de humildade e tal, e no contexto materialista são perdedores, né? E a gente não se espelha neles, porque, então, se eu não consigo naquilo que é simples e fácil, que é palpável, como é que vou conseguir outras coisas, né? Então, por isso que hoje tu vai dizer qual as 3 maiores doenças hoje, né, que estão pegando legal? A depressão, a ansiedade e o estresse. E o estresse. E são todas doenças da alma, fraquezas da alma. O mental desequilibrado provoca. E aí a alma procura, né, no remédio, na fora. satisfação, no domínio, né, o ponto de equilíbrio, e não vai achar. Por quê? Porque essa alma não está assentada na rocha do Evangelho. E não vai durar. Né? E não vai durar. Tem que se estruturar, né? Porque o medicamento, ele te auxilia. Sim. Mas dependendo da situação, se tu não, paralelamente, tu não fizer alguma coisa, tu vai ter que viver meio que dopadão do medicamento para poder restringir aquele efeito. Quando a gente se aprofunda um pouco, né? Aí a gente começa a compreender que o maior inimigo está dentro de nós, né? Tá, beleza. Só que antes disso, né, a gente vai ver que também que um dos outros maiores inimigos, ele está ali no nosso lado, né, bem pertinho de nós e fora de nós. Então, é uma coisa assim que vai dizer, pô, mas então tem inimigo para tudo que é lado, né? Mais ou menos por aí. Porque assim, ó, o maior inimigo está dentro de ti. Tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas lá fora, durante muito tempo, na trajetória evolutiva humana, vários disseram assim para nós, fica tranquilo que nós vamos resolver. Não precisa fazer nada que nós te garantimos. Ou doa aquilo que tu tem, que tu vai ter uma outra parte, né, lá em cima. Então isso criou até em cada um de nós esse comodismo, né? Essa questão cômoda de que o remédio vai resolver. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada, né? Ele vai resolver. Que nem o cara diz assim para mim, para nós, né? Vai lá na casa espírita e reza para mim. Eu não preciso ir. Tipo, tu vai resolver para mim. Então, a gente tem muito disso ainda. Muito. Porque nós vivemos muito dentro disso. E que nem eu dizia, o inimigo está dentro, mas está fora. E muitos mais, não digo espertos, né? Mas vamos dizer assim, muito mais honrados e bons, eles fazem exatamente isso. Eles dizem, não, deixa para mim que eu vou fazer tudo por vocês, né? E aí, então, nós, acreditando e ficando numa situação confortável, a gente diz, não, realmente, né? Tu vai fazer tudo por mim. E não acontece, né? Jesus dizia, tua fé te curou. Sim, ele já tinha falado. Mas a gente tem fé no cara, não tem fé na gente. Então, o inimigo está dentro, o inimigo está fora, mas a gente não aprende a reconhecer que a solução também está dentro e também está fora. Depende do posicionamento que a gente dá, né? Exatamente. Porque, parece que tudo fora, então, é contra mim. Não. Mas agora, dependendo do lado que eu só vou achar o que soma com aquele negativismo. Eu tenho que perceber isso, não é para lá, é para cá. Eu tenho que ir para o outro lado. Para atrair a ajuda, não o problema. Atrair a ajuda, atrair quem pode me auxiliar a ter, de repente, o discernimento de uma ideia nova, de uma postura diferente, mas se eu fizer... se eu mudar o meu comportamento, inclusive nas relações, né? Se eu mudar da forma como eu
lido com tal pessoa, será que não vai terminar essas divergências que a gente tem todos os dias? De repente, então, eu começo a agir diferente. E, pô, isso aí, todas as linhas já falam, né? Da questão da atração, do que tu faz, do que tu gera, da lei de retorno. Então, se eu começo a mudar, a outra pessoa, não é nem que ela vai se dar conta, mas automaticamente ela também, ela vai entregar outra coisa para mim, que não é mais aquela disputa que a gente vinha tendo. Então, falta um pouco de raciocínio no nosso dia a dia, de se dar conta, de parar para poder pensar, tá, mas será que não sou eu o errado? E o interessante é que não tem muitas escolhas, né? Tudo se reduz a um aspecto dual, né? É só dois. Por isso que Jesus dizia, não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Mamon, né? Ou é espírito, né? Ou é matéria. Ou é bem, ou é mal. Simples. Porque o que não é bem é mal, é bem isso. Simples. Aí tá, vamos lá de novo. Espírito, matéria, bem e mal. O bem está onde? No espírito. O mal está onde? Na dualidade da matéria. Né? Então, não que a matéria seja má, mas a maneira como a matéria se mostra, ela te dá a liberdade de escolha. E se tu não te mantém firme no bem, ela te traga, ela te atrai, ela te fascina e ela te corrompe. E ela te mata, que é aquilo que nós falávamos da questão, né, dos vícios. Então, uma criança sabe discernir isso aí. Claro, na proporção da idade dela. Da idade dela. Ela sabe discernir o bem e o mal. Né? Então, e como é que nós não sabemos? Como é que nós, digamos assim, vamos falar um pouco leve, né? Mentimos. E a mentira pode ser desse tamanho, como pode ser alguma coisa Sim. enorme. Não, porque se vamos falar uma coisa pesada, é roubar, matar, né? Os pecados capitais, né? Que são maiores. Não roubar, não matar. E vamos falar dos mais simples, assim, mentir, né? Ou a própria inveja. Então, quer dizer, isso aí não vai dar nada? Não vai acontecer nada? Então, tu prefere ficar numa situação de nada, se o nada não existe? Né? É nesse ponto que a matéria, ela não é que ela é má, né? Não é que ela é ruim, mas ela tem a capacidade, pelos atributos dela, de despertar em mim os meus valores negativos, como a cobiça, como os desejos, como todos os 7 pecados, eles se enquadram nessa atração que a matéria exerce e que eu dou vazão para ela, né? Porque eu gosto daquilo que ela oferece e eu trago para mim. Então, é nesse sentido que... Porque, se bem usado, é tudo instrumento, é tudo ferramenta, né? Tudo que é material é instrumento de uso, mas o movimento que é feito é que ele pode ser negativo, não é que ele pode ser, né? Porque o mundo é material, esse mundo que nós estamos, ele é material, e ele é para nós aprendermos. Nós, todos os espíritos encarnados, estamos aqui para aprender dentro desse mundo material. E aí a gente pensa, tá, mas então é impossível, né? Porque nós estamos fadados ao fracasso. Não. Nós temos um monte de exemplo de irmãos nossos que vieram, conviveram nessa situação e se utilizaram para subir, não para ficar agarrado, né, que nem um chumbo. E muitos também que são, a nível de matéria, bilionários e fazem o bem de uma forma grandiosa e monstruosa na posição que eles estão. Para mostrar, né, que enquanto que são exemplos. Exato. Então, é tudo uma questão que nem de Jesus, né? Quando ele fala em senhores, ele fala em escravo. Né? Então, ou tu é senhor, ou tu é escravo. Senhor, o que é? É ter domínio, né? Ter controle,
ter ascendência sobre, né? Ter ascendência. E ser escravo não. Ser escravo é totalmente Submisso. diferente. Tu tem que estar submisso. Então tu não tem voz, né? Tu não tem voz. Enquanto que quando tu é senhor, tu tem a voz, tu tem a escolha. Por isso que tu pode dizer assim, não, eu não quero isso para mim por causa disso, disso, disso. Então tu é senhor. E às vezes, né, essa questão material densa, ela te escraviza a tal ponto que tu não tem escolha, né? Tu não tem escolha. Sim, tu te submete a... É a velha história, né? Tu desatento, tu permite que aquilo comece a criar uma raiz tão forte dentro de ti, que depois para arrancar o negócio, leva um bom tempo para poder modificar essa situação. Mas pelo teu descuido, tu deixou que aquilo crescesse. Então, é outra metáfora para falar dos vícios, né? Da forma como eles atuam e tem uma força tão grande dentro de nós que chegam a nos desviar de tudo. É tão grande, como tu diz, né, que a gente perde tudo porque nós buscamos só a satisfação daquele mesmo desejo, manter o desejo viciante que a gente tem. Então, a gente vai largando todo o resto, dependendo da força desse desejo, né? Todo o resto de mão. E tem naquela parábola, a gente já falou um monte de vezes, né, do joio e do trigo, que os servidores, né, eles chegam lá para o Senhor e dizem, né, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Ou seja, nesse planeta não haveriam de existir aqui filhos teus que revelam a tua justiça e a tua bondade? Né? Aí eles dizem, de onde depois veio o joio? Não, porque o trigo é a figura do bem. O joio, ele representa a negatividade, né? Porque o joio, ele não é produtivo. Então eles dizem... Não, e ele atrapalha o trigo, né? Não semeaste a boa semente no teu campo, de onde depois veio o joio? E aí o Senhor, e a gente se utiliza disso todos os dias, bastante, a resposta dele, ela é eterna, né? Ele diz assim, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou. Então, quer dizer, enquanto tu dorme para a questão moral, para a questão ética, para a questão do bem, né? O inimigo, que é onde tu está inserido, que é a questão material, ela vai tomando conta, vai dominando e ela te domina. E ela te domina. Então, hoje também nós temos as questões das redes sociais, a questão da própria facilidade da internet, que isso aí é um perigo grandioso. Aquela pessoa que não está bem focada... se perde. Ou dorme. Dorme é legal, e quando acorda, às vezes... Não sabe nem onde é que está. Não sabe nem onde é que está. Que horas são? Hoje quem abre o evangelho para nós é o Alessandro. E eu vou levar o evangelho até ali, se ele ouve, ele vem aqui abrir para nós. Aí. Então, essa questão, né, de enquanto os homens dormiam, hoje, se tu pegar o celular, tu pega o celular e tu fica olhando para aquilo de uma fração de tempo a mais do que uma outra coisa, ele já vai te mandar valores, conteúdos naquele lance que tu procurou. Uhum. E a gente adora isso. Porque ele está me dando tudo que eu quero. E a gente vai consumindo mais, vai jogando para dentro aquilo ali. Ai, que bom, que bom, que bom, quando vê. E o interessante é que nós, com o nosso maior inimigo dentro de nós, a gente acha que organiza tudo, que domina tudo. É que nem tu falar com aquele cara que já está na beira do precipício, na questão do vício, que ele diz, na hora que eu quero, eu largo. Né? E está definhando, e não Exato. Se deu conta que já tinha que ter largado há muito Exato. tempo. Então, e a maioria de nós é assim. Nós somos bons e nós somos inoxidáveis, né? Então, essa pequena influenciazinha, ela não vai derrubar, né, a nossa
firmeza de caráter. Enquanto que Jesus, há 2000 anos atrás, ele diz, naqueles dias a caridade esfriará. Uhum. E é verdade o que está acontecendo. Né? 2000 anos antes, ele previu esse momento. Por quê? Porque lá no Apocalipse, né, que tem aquela mulher vestida de vermelho, ele tem um nome para ela. Tem, não me lembro. É um mulherão. Linda, poderosa, ricaça. Que representa... Que representa o fascínio, a luxúria, o prazer, né? Então, isso aí está te tragando. E muitas vezes, como tu não tem a contraparte, né, para te dar a força de tu discernir, tu vai andando niquele ali, tu acha que não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. A hora que tu quer, tu resolve. Só que se tu não botou para dentro coisas boas... Que ilusão. E são pequenas coisas do nosso dia a dia que demonstram essa situação. Então a gente tem que realmente se ligar. E Dia Internacional da Mulher, né? Então o Alessandro abriu, e ele abriu: honrai vosso pai e vossa mãe, né, tia? Então, que lindo também que é esse texto, né? Outra chave evolutiva. Aquela alma que não honra pai e mãe vai viver em tormentos, não vai encontrar paz de espírito. É porque é uma falta de reconhecimento, de gratidão pelo mínimo que foi feito. E toda essa balela que o cara inventa, porque bobagem. ele deu mais para outro, menos para mim. Isso aí, meu amigo, não tem juiz que vai pegar a tua causa. Isso aí é coisa de criança, né? Coisa de criança. E a gente lá com um bando de anos no lombo e não aprendeu ainda. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra. Porque aquele que honra, ele vive. Aquele que honra, ele pratica. E um bom pai e uma boa mãe, colocamos o bom na frente porque hoje tem de tudo, né? Mas a maioria deles, a intenção deles é sempre boa. Um bom pai e uma boa mãe sempre vão dizer para o seu filho o melhor. Então, aquele filho que é atento, né, ele não vai sofrer reveses materiais. Porque o pai e a mãe que estão aí para zelar por ele, cuidar dele, vão dizer: cuidado com isso, meu filho. Cuidado com, né, com os vícios. Cuidado com, né, com tudo aquilo. Então, se tu é atento a isso, a probabilidade de tu te perder na trajetória evolutiva é muito pequena. Por isso que Jesus diz: a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o vosso Deus, que o Senhor vosso Deus vos dará. Vos dará por vivência, por honradez, de tu honrar um laço lindo, que é a paternidade e a maternidade, que são, né? Grande oportunidade. A mulherada aí, o Dia das Mães. Esse é o aprendizado pelo amor, né? Se Exato. a gente consegue escutar essas palavras e colocar elas na nossa vida, a gente está aprendendo pelo amor, por alguém que gosta de nós e que já conhecendo uma parte desse caminho, nos alerta sobre o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas a vida é longa, né? A vida ela é longa no sentido de etapas. Então, a gente está sempre aprendendo. E quando a gente não consegue aprender aqui, muitas vezes nós vivenciamos a situação no modo inverso. Sim. Nós, nos tornando pais ou mães, acabamos gerando ou recebendo, vamos chamar assim, filhos que também serão tão ingratos quanto nós fomos. Para que talvez, dessa forma, aprendendo pela dor, a gente realmente consiga se dar conta: mas aqueles meus pais lá, eles eram... E eu não valorizei, eu não vi na época certa o quanto grande eles eram, o quanto bons, o quanto eles gostavam de mim. Mas é a sequência da vida, sempre dando chance. Por isso que eu falei até palavras fortes, né? Que o cara vai viver em tormentos. Mas na realidade ele vai viver em tormentos. Porque aquele pai, aquela mãe, ele passou para esse filho a base, a rocha. E ele não viveu. Então, todo o sofrimento, a dor, tudo aquilo que ele semeou e que ele colheu, é resultado do quê? Da não obediência, da não atenção, do não cuidado em relação àquilo que foi colocado para ele. Né? Então, por isso que
Não existe um tribunal, existe consciência. E aí quando ele chega num ponto de consciência, de ver que foi ele, né, que não atendeu verdadeiramente, ele não encontra paz, né? Ele vai tentar buscar novas soluções para que ele possa compreender, né, que a porta é estreita e que a gente tem que fazer esforços para entrar pela porta estreita. Não, e outra coisa, né, que às vezes a gente não se dá conta, nós somos, vamos pegar um exemplo, né? Eu sou um ser limitado, atrasado, inferior ainda, em processo de evolução. Aí eu quero ter como pais, assim, criaturas elevadíssimas. Eu vou ter criaturas de acordo com a minha necessidade, o que podem me fornecer no momento em que eu posso aprender. Não adianta eles quererem me dar uma lição altíssima que eu não consigo aprender nem o mínimo. Então, eles também têm as limitações deles dentro de todo esse processo espiritual. Eles me passam o melhor que eles podem dentro daquilo que eles aprenderam, mas o filho ingrato que quer sempre mais, mais e mais, ele não percebe que ele é extremamente limitado e não consegue. Não adianta dar um professor de faculdade para ele quando ele está no primário, né? Ele não vai absorver a matéria. Então, é um processo de... O livro dos Espíritos fala disso, né? É uma situação de economia, vamos dizer assim, que tu não vai gastar mais do que o necessário. Sim. Tu vai dar de acordo com as potencialidades, as capacidades seriam. É que as leis que organizam, né, elas são justas, elas são boas, e todas elas tendem sempre, né, a um princípio de justiça e de bondade. Então, o próprio Jesus dizia, né, não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Então, todas as coisas, elas atendem à justiça e à bondade do Pai. E cabe a cada um de nós nos aproximarmos desses valores e traduzirmos eles em obras, né, em atitudes. E hoje, no Dia da Mulherada, né, em reconhecermos a grandeza dessas almas, né, em reconhecermos assim o toque da criação, né, que é a diferença estrutural e física, né, de um homem e de uma mulher, né, as funções evolutivas de cada um desses papéis, né, porque dentro da questão espírita, espiritualista, espírito não tem sexo, mas enquanto encarnados, enquanto com uma indumentária orgânica, né, a gente vem com uma estrutura de trabalho. E a questão a mulher, né, o coração, o sentimento, é uma coisa que a gente tem, nós hoje homens, né, a gente tem que reconhecer, a gente tem que dar a elas o lugar que elas merecem, amparando, né, dando para elas condições de elas nos darem exemplos de amor, de elas nos darem exemplos de cuidado, de elas nos darem exemplos assim de ética, porque as mulheres são muito mais éticas, né, do que os próprios homens, porque elas criam, né, elas trazem a vida, então elas sentem coisas que a gente nunca vai sentir enquanto homens, aqui, agora, né? E eu digo que grandeza de alma é também reconhecer isso, reconhecer essas diferenças e, em reconhecendo, darmos o devido valor para elas. Então, a todas, né, o nosso grande abraço, né, a nossa sim, certeza de que nós estamos no lado de vocês e que nós estamos defendendo vocês, né, defendendo elas a pulso firme. Por quê? Porque elas merecem, né? Elas merecem o nosso amor, o nosso cuidado, elas merecem porque elas têm uma missão única, né? E que às vezes nós ainda, né, por pobreza de espírito, ainda a gente não entende. Mas parabéns, e com certeza elas vão chegar no lugar que é delas, dentro da humanidade, né?
e hoje elas, a grandes passos, né, elas estão fazendo isso, e elas vão chegar, e vai chegar dias que quem vai organizar a casa vai ser elas, que é o que acontece nas nossas casas, Já né? acontece, é. Que já acontece. E chegarão dias que vão ser elas que vão organizar a casa. Na questão da estrutura interna da casa. Porque na questão do telhado, né, na questão é com os homens, né? Mas elas vão fazer o que tem que ser feito. E nós vamos fazer a outra parte, e que hoje ainda os homens continuam ditadores, né? Continuem dominadores. Questão de tempo. É questão de tempo, mas elas vão ter o lugar delas. Já estão tendo, né? Que Deus as abençoe também, né? Não é por nada que a maioria da população é feminina, né? Porque o nosso planeta ele está se transformando e ele precisa dessa força feminina para fazer essa transformação. Porque o homem ele é material. Ele e depois os homens se estragam, se matam. Sim, vão tomar as cachaças nas bodegas. E a mulherada está se cuidando. Está se cuidando, está agindo, está melhorando esse contexto. Exato. Que começa nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, a estrutura familiar, onde não tem uma mulher, é uma. Onde tem uma mulher, é outra completamente diferente. Então, nós estamos caminhando por uma evolução graças a essa presença feminina, que como tu disse, né, o espírito ele não tem sexo, ele não é homem e mulher eternamente, ele vem em situações de aprendizagem, e o aprendizado no corpo feminino, ele tem um contexto gigantesco, né, do que ele faz, do que ele demonstra. Imagina, o mundo é muito melhor com a presença das mulheres. Se não fossem elas, realmente a gente estaria ainda lá lascando pedra. Mas e que elas não percam essa beleza, né? Não queiram se igualar com nós, nós que temos que se igualar com elas. Porque eu te diria, elas estão se rebaixando. Não é por aí. Não é por aí. Que é elas se rebaixando, que eu digo em questões... Pegando o pior nosso. Exato, exatamente. Um grande abraço, que a gente possa nesse dia, assim, a mulherada, né, continuar firme naquilo que elas acreditam, e nós dando esse amparo tão necessário. Vamos lá, então, damos continuidade ao nosso trabalho, continuamos na rádio, né? Um grande abraço. Obrigado a todos e até sábado que vem. Vamos lá.